Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a fritura, a rifa que aconteceu com a Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco, no governo Lula. O governo Lula está tentando dar um jeito de se livrar da Aniele Franco a qualquer custo. Adivinha por quê? Exato, porque no final das contas o caso da irmã dela não era o que o PT esperava, não era culpa do Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Macumbeiro, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o governo Lula está procurando uma saída honrosa para Aniele Franco, né? Vocês lembram quando o governo Lula entrou, botou a Aniele Franco, que a única qualificação que ela tinha, na verdade, era ser irmã da Marielle Franco. Até então ela nunca foi envolvida em política, não foi envolvida em ações sociais, nada disso, mas era irmã da Marielle Franco. E vocês lembram, naquela época havia aquela coisa toda de quem matou Marielle, coisa e tal, e o governo Lula achou bom capitalizar em cima disso, colocou ela como ministra da Igualdade Racial. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela fez um monte de lambança, teve aquele caso do ir no Morumbi para ver a final da Copa do Brasil e coisa e tal, que ficou estranho pra caramba, coitado, sacanearam a assessora dela acabou perdendo o cargo, para ela não perder o cargo, porque era para ela perder o cargo ali, né? Mas deram um jeito de jogar para assessora e coisa e tal, mas a gota d'água que fez o Lula de fato rifar ela ainda é ministra, ainda não foi rifada completamente, mas vai ser rifada. É justamente a questão da resolução do caso Marielle Franco. Olha só o que diz aqui o Cláudio Humberto, olha só. Ao indicar Aniele Franco como candidata a vice do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a Janja está querendo fazer a tarefa de se livrar da ministra da Igualdade Racial. Já deu, tem dito ele, né, o Lula, segundo fontes do Planalto. Aniele foi nomeada por ser irmã de Marielle. De fato, nunca teve nenhuma qualificação para ser ministra. O assassinato era útil ao PT e etc., justamente para atribuir o crime à direita, né? Mas agora que a Polícia Federal do próprio Lula descobriu que o mandante foi o Domingos Brazão, diga-se de passagem, aliado do PT no Rio, a coisa perdeu o sentido. Então o nome Marielle não vale mais nada, por conseguinte o nome irmã da Marielle não vale mais nada, e agora ela virou um incômodo para o governo. Por quê? Porque toda vez que alguém fala da Marielle, lembra a lambança que foi isso daí, a tentativa de jogar isso no colo do Bolsonaro, a morte da Marielle, né? Que ficou absolutamente clara isso, né? Você lembra? Eu falei para vocês isso. Em 2019, já se sabia que era o Domingos Brazão, já tinha denúncia da Raquel Dodge dizendo que era o Domingos Brazão o mandante do crime. A imprensa, junto com o pessoal da esquerda, tentou fazer um caso para dizer que era o Bolsonaro, não tinha nenhuma ligação com o Bolsonaro. Mas tentaram jogar essa de que não, que Bolsonaro mandou matar Marielle, coisa e tal, só que a coisa ficou insustentável, e quando finalmente encerraram as investigações e viram que já se sabia desde 2019, ficou claro para todo mundo que o uso político do cadáver da Marielle, né? Uma coisa muito triste, inclusive, a irmã dela devia estar muito chateada com esse uso político do cadáver da irmã dela, né? Mas enfim. E agora o que ele está dizendo aqui? Ó? A presença da Aniele faz lembrar a causa de apontar o dedo para Bolsonaro de forma injusta. Ela virou um problema depois do desfecho do caso. O Lula agora quer esquecer Marielle. O PT não fala mais de Marielle. A imprensa, ninguém mais fala de Marielle. Esquece Marielle, porque ficou óbvio a tentativa de jogar isso no colo do Bolsonaro de graça. Não tinha nenhuma ligação com o Bolsonaro. Tentaram jogar no colo dele de graça. Estão torcendo para o pessoal esquecer rápido dessa história da Marielle para ficar pelo menos aquele zum zum zum. Daqui a 5 anos, 10 anos, ninguém mais lembra de quem foi o culpado de verdade. Quem sabe jogam isso na culpa do Bolsonaro de novo, né? Enfim, aqui ó. Além de a Aniele ser transformado num problema para o governo Lula, o Lula acha que ela entrega pouco e nem a recebe para despachos. Ou seja, e de fato, né, se você vê isso daqui, além daquela lambança que ela fez de gravar um stories, né, mostrando que ela tá vindo ver o jogo do Flamengo num jato particular, um jato da FAB, com um monte de amigos e coisa e tal, para ver o jogo do Flamengo, deixando claro que não tinha nada de compromisso profissional ali, ela tava querendo ver o jogo do time dela e coisa e tal, né? É outro patamar, né, meu amigo, de poder pegar um jatinho particular para ir ver jogo lá em São Paulo e coisa e tal. Certamente ficou em lugar exclusivo lá no
Morumbi, coisa e tal. Ainda bem que pelo menos deu azar pro Flamengo, o Flamengo perdeu. Mas claramente ela foi lá com o intuito de se divertir, não estava trabalhando. Ah, mas eu fui lá para assinar um documento, não sei o que lá, do protocolo de cooperação de não sei o que lá. Pô, dá licença, né? Assinar documento hoje em dia se assina por e-mail, com assinatura digital, não precisa de ir lá para assinar documento, isso é lorota. Foi lá para ver o jogo do Flamengo, evidentemente, né? E ficou estranho para ela, acabaram demitindo a assessora dela para dar uma certa satisfação, né? Mas na época ela ainda era irmã de Marielle Franco, agora não é mais nada, agora ela deixou de existir. Então tentaram salvar ela ali no governo Lula, né? Então, no final das contas, essa é a história. O governo Lula está querendo rifar ela, por quê? Porque ela é uma lembrança de uma lambança passada que o Lula fez. Quanto antes esquecerem o nome da Marielle, melhor para o governo Lula, né? E de fato aqui, a Aniele Franco vai se filiar ao PT para ser vice de Eduardo Paes nas eleições do Rio. Ou assim era o plano do Lula. De novo, o Lula quer se livrar dela, acabar com ela. Uma maneira de fazer isso, ao invés de simplesmente rifar ela, demitir ela e pronto, é arrumar um outro caminho para ela, né? E só que, como a gente já falou num vídeo há poucos dias atrás, apesar da pressão do Lula e da Janja, o Paes não quer a Aniele de vice. E por que o Eduardo Paes não quer a Aniele de vice? Bom, tem um monte de motivos. Um dos motivos é que o Paes é muito ligado aos Brasão aqui no Rio, ou seja, é tudo a mesma turma dos Brasão. Imagina o quanto que isso ia ser explorado na campanha de reeleição do Eduardo Paes, né? A Aniele do lado dele, da mesma forma que o Lula agora não quer mais nem saber de ligação com a Marielle, o Eduardo Paes também não quer, porque é incômodo para ele. Os Domingos Brazão é aliado do PT, é aliado do Eduardo Paes, ou seja, vai ficar o tempo todo o pessoal apontando ali a Aniele do lado do Eduardo Paes, lembrando todo mundo do caso da quem matou Marielle, que no final das contas eram os aliados do PT mesmo, né? Enfim, o Eduardo Paes não quer. Mas tem mais do que isso, tá? O Eduardo Paes quer colocar o Pedro Paulo. Para quem sabe, Pedro Paulo é um auxiliar do Eduardo Paes. O Eduardo Paes sempre quis crescer ele politicamente, mas ele tem um episódio de ter sido acusado de bater na esposa, ninguém sabe se é verdade, esses casos aí é a justiça que decide, mas ele foi acusado disso, e da vez que ele tentou ser candidato a alguma coisa, isso naufragou a candidatura dele, ele ficou conhecido como Pedro Paulo Espancador de Mulheres, ou alguma coisa assim, e aí qual que é a ideia do Eduardo Paes agora? É botar o Pedro Paulo como vice dele, que aí ele concorre, ele ganha, aí ele já está decidido que em 2026 ele vai tentar o governo do estado do Rio, e daí o Pedro Paulo herdaria a prefeitura do Rio, e aí a expectativa é que ele faça um bom governo, e aí pronto, aí acaba, né, o cara deixando de ser o espancador de mulheres para virar o prefeito do Rio, que espanca mulheres, né? Mas aparentemente agora pode, tá? Se você for do partido correto, se for filho do Lula, por exemplo, pode espancar mulher, não tem problema não. É só pessoal de direita que tem Maria da Penha, que dá confusão, que tem Jornal Nacional falando isso, né? Enfim. Ele diz que tem outras coisas aqui. O fato é, ele não quer a Marielle. Ele não quer a Marielle porque ele quer botar alguém dele para justamente quando ele sair para o governo, essa pessoa assumir a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Eduardo Paes não se elege aqui no Rio. Ramagem tem muita força, o pessoal aqui no Rio tem uma preocupação muito grande com segurança pública, e por mais que a prefeitura não faça muito nessa área, o Ramagem tem uma imagem que atende esse anseio da população, então eu acho que o Ramagem leva. Mas de qualquer forma mostra aqui, ó, que o Lula tentou se livrar da Aniele jogando pro colo do Paes, mas o Paes também não quer essa bomba, não. Ninguém mais quer saber de Marielle, meu amigo. Aqui, ó, agora o Lula vem com essa. Tenho certeza que a Aniele Franco não tem pretensão de disputar cargo político em 2024. Não, ela não quer. Não é que eu não queira dar para ela um cargo político e coisa e tal, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque viu que o Eduardo Paes não vai querer mais ela, né? E aí ficou nessa situação. Essa é a lambança que o Lula tá com essa história da Marielle Franco. Esse foi o grau de dano que causou aí, não só no Lula, mas em várias figuras próximas, como o Eduardo Paes. E agora não tem jeito, tá rifando a Marielle Franco. Essa é a ideia do Lula. O quanto antes se livrar dela, melhor pro Lula, né? Mas pode deixar, Lula, a gente vai lembrar direitinho desse caso por muito tempo ainda, tá?